Sou o pastor Reinaldo Moraes e te convido a abrir o coração para ouvir o que o Espírito de Deus deseja falar com você hoje. O nosso tema é Folhas sem frutos. Marcos capítulo 11, versos 13 e 14 nos dizem: Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. À primeira vista, o gesto de Jesus parece cruel. Uma figueira cheia de folhas é amaldiçoada por não ter fruto, mas o contexto nos convida a olhar além das aparências. Essa não é uma história sobre botânica, mas uma história sobre hipocrisia espiritual. A figueira representava Israel, o povo que tinha recebido a lei, os profetas e o culto, mas que apesar de toda a aparência religiosa, não produzia os frutos da justiça e da fé. As folhas simbolizavam a aparência de vida, mas o vazio entre os galhos representavam a ausência da realidade espiritual. Jesus tinha fome, não apenas de alimento, mas de fidelidade, arrependimento e verdade. Ele buscava frutos em um povo que exibia religiosidade, mas cujo coração estava distante de Deus. Ao amaldiçoar a figueira, Cristo estava realizando um ato profético. Ele denunciava a esterilidade de uma fé que apenas parecia viva. Muitos vivem assim, cheios de folhas, palavras, títulos, aparências, ministérios, mas sem frutos reais do Espírito. As folhas podem impressionar, mas somente os frutos podem alimentar. Deus não se impressiona com a aparência, ele se agrada da obediência. No dia seguinte, os discípulos viram a figueira seca desde a raiz. Esse detalhe é importante. A esterilidade espiritual começa na raiz, que é o coração. Quando o coração se torna duro, o fruto desaparece. Mas quando o coração é quebrantado, até o galho seco pode florescer de novo. Deus está procurando frutos, não performance. O Senhor Jesus ainda caminha entre nós, olhando figueiras com folhas exuberantes e perguntando: onde está o seu fruto? Talvez seja tempo de olhar para dentro de si mesmo e perguntar: minha vida tem aparência de santidade, mas onde estão os meus frutos? As folhas da nossa aparência religiosa podem enganar os olhos humanos, mas não os olhos de Cristo. O chamado de hoje é para a autenticidade espiritual, viver uma fé que floresce não apenas aos domingos, mas nas escolhas diárias, nas palavras, nos gestos, na compaixão e no amor. Ore comigo. Senhor Jesus, livra-me de ser uma figueira de folhas sem frutos. Que a minha fé produza o que o teu coração procura. Faz-me dar frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o teu nome. Arranca de mim toda a aparência vazia e planta em mim a verdade do teu Espírito. É em teu próprio nome que eu agradeço, Jesus. Amém. Paz.